No Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 49 ao 50, diz a seguinte passagem. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então disse Jesus a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Lucas 9, do versículo 49 ao 50. Nessa passagem, João, ao ver esse homem anunciando, ensinando e também usando a autoridade que o poder do nome de Jesus outorga a todos aqueles que nele acreditam, a todos aqueles que têm fé no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, este homem estava expulsando demônios. Isso foi um choque para João, foi um choque para os demais apóstolos, foi um choque para o grupo que era unido, foi um choque para aquele grupo que era itinerante, que andava constantemente com Jesus. E isso fez com que ele ficasse estarrecido, João e os demais, ao ver essa situação, porque João e os outros discípulos imaginavam que somente eles que pertenciam ao grupo, que andavam pessoalmente com Jesus, de forma itinerante, que eram capazes de ensinar, de expulsar demônios no poder do nome de Jesus. E isso ficou estranho aos ouvidos e aos olhos dos discípulos. O que eu quero tirar daí, o que nós aprendemos com essa passagem? Primeiro, que o nome de Jesus, ele pode ser usado independentemente se a pessoa faz parte do grupo de igrejas ou não. Se a pessoa tem um ministério consagrado e reconhecido pela igreja ou não. Não importa se ele é evangélico, não importa se ele é católico, não importa que segmento cristão ele venha seguir. Ele pode, sim, fazer milagres, ensinar o evangelho no nome de Jesus e também expulsar demônios em nome de Jesus. A igreja hoje, ela é muito preconceituosa, ela é muito seletista. Somente ela imagina que é capaz de ensinar, de instruir pessoas no caminho do evangelho, que somente ela é capaz de operar milagre pelo poder do nome de Jesus, que somente ela é capaz de expulsar demônios, que somente ela é capaz de fazer sinais e maravilhas no nome de Jesus. E que isso não é uma verdade. E os evangelhos nos provam isso, especialmente nessa passagem em que ele não era do grupo, e provavelmente João e os demais apóstolos queriam até proibi-lo. Mas Jesus disse: não façam isso, porque ele é do nosso grupo também. Do grupo não físico, mas do grupo invisível, do grupo espiritual, daqueles também que mesmo não fazendo parte da Santa Ceia, que mesmo não fazendo parte das coletas e dízimos para serem doadas nas igrejas que se dizem cristãs evangélicas ou católicas, enfim, qualquer segmento que tem CNPJ no nome de Jesus, essa pessoa, ela também é cristã, ela é filha de Deus. O próprio Jesus, ele foi, certa feita, também menosprezado pelos seus irmãos de fé, pelos seus irmãos judeus, que Jesus ele era judeu.
E quando ele iniciou seu ministério e ainda estava convocando os seus primeiros discípulos, que eram os apóstolos, eles ficaram também admirados em saber que Jesus, por não ser da terra de Israel propriamente dita ali, ou seja, de onde o Messias iria nascer, que era de Belém, que era em Belém de Judá, e Jesus não nasceu, aliás, não viveu praticamente em Belém de Judá. Ele nasceu em Belém de Judá, mas ele passou a sua infância, adolescência e juventude em outra localidade, em Nazaré da Galileia, que era uma cidade circunvizinha de Jerusalém, de Judá, etc. e tal. E lá era a terra natal de Jesus, onde ele passou a sua infância, adolescência e juventude, e de lá ele foi ministrar o reino de Deus para os povos vizinhos e para toda Israel. E quando Jesus ele foi falar com Natanael, e Natanael era um judeu nato e uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa aprovada por Deus, uma pessoa exemplar no meio dos seus patrícios, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o seu irmão falou: venha e vê, venha e veja com seus próprios olhos. E certifique-se que, de fato, Jesus seria o Messias. E quando Natanael chegou e viu Jesus, e Jesus disse: eis aí um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita. E Jesus diz que o viu, ou seja, viu Natanael debaixo da figueira. Ou seja, Jesus, com os olhos espirituais, com os olhos proféticos, com os olhos divinos, sabia o que Natanael estava pensando e fazendo debaixo da figueira. E assim Natanael reconheceu que Jesus, de fato, era o Messias, mesmo não pertencendo à nação propriamente dita de Judá, ao povo de Judá, segundo a concepção que os judeus tinham naquela época, que o Messias teria que nascer na terra de Judá e teria que viver em Judá. E isso não aconteceu. Mas eu estou só apenas exemplificando, pegando esse exemplo para realçar que a igreja, que os que se dizem povo de Deus, que Deus ele tem os seus, não importa a cor, não importa a condição social, não importa o estado, o país, a localidade onde ele se encontra, mas que ele também ele pode fazer parte do povo de Deus, já que ele ouviu o Evangelho, já que ele creu no poder do nome de Jesus, já que ele pauta a sua vida, a sua conduta pelos princípios cristãos, pelos princípios bíblicos. Esse sim é considerado também um irmão de fé, esse é considerado um discípulo de Jesus, esse é considerado um filho de Deus. Repito, a igreja erra muito nisso. A igreja física erra em não reconhecer a igreja espiritual, que pode estar em qualquer lugar. Jesus disse que o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele é invisível, mas que ele pode ser evidenciado, caracterizado através dos sinais e prodígios e milagres que Deus outorga no meio do globo terrestre. E, acima de tudo, faz também com que a pessoa evidencie um caráter celestial, praticando justiça, bondade, mansidão, paciência e, acima de tudo, anunciando também o reino de Deus com o seu testemunho e usando o nome de Jesus para operar milagres e expulsar demônios. Onde esses demônios, eles são reais, eles existem e eles estão para oprimir as pessoas, tirar a sua paz, tirar a sua saúde física, sua saúde financeira, também
querendo impedir as pessoas de serem salvas. Mas o bom nisso tudo é que o poder do nome de Jesus desfaz todas as obras demoníacas e nós devemos acreditar nisso. Se você está passando por alguma situação difícil e que você consegue discernir que essa situação é promovida por entidades espirituais do mal, que é promovida por demônios, saiba que você pode usar com fé o poder do nome de Jesus e exorcizar e expulsar esse espírito maligno. Mas tenha fé, com convicção, porque não é por causa do seu caráter, não é por causa da sua justiça que esse demônio vai sair, mas é por causa do poder do nome de Jesus, que tem poder, todo o poder dado pelo Criador nos céus e na terra para desfazer todas as obras do maligno. Outras coisas também que nós devemos aprender aqui é que a igreja peca, ela erra muito, achando que muitos problemas que algumas pessoas sofrem são espirituais, mas também devemos saber que não são. Nem todas as doenças, nem todos os problemas psicológicos são espirituais. São problemas ocasionados por questões emocionais, por questões mentais, por falta de equilíbrio, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Mas o bom nisso é que o poder do nome de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos evangelhos, juntamente com as cartas apostólicas, todas elas, e com mais ainda o restante do Antigo Testamento, ou seja, toda a Bíblia, ela é capaz de te libertar espiritualmente e também de te libertar psicologicamente, te trazendo equilíbrio, te trazendo paciência, resiliência, te trazendo paz e, acima de tudo, te trazendo salvação para a sua alma. Então, fiquemos por aqui e sejamos mais coerentes com as outras pessoas, sejamos mais tolerantes com as outras pessoas que não fazem parte de nenhum grupo religioso, mas que têm testemunhos que são discípulos de Jesus. O que caracteriza uma pessoa como seguidor do Mestre de Nazaré são as suas obras, são as suas ações. Como disse Tiago em uma das suas cartas, mostra-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras por meio da fé. Porque a fé sem obras são mortas. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas você não acredita. Em passagens anteriores à que eu li, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus anunciava sempre o Evangelho para multidões e também para os discípulos. E essas multidões, pessoas do meio da multidão, elas presenciaram Jesus anunciando o reino de Deus, presenciaram Jesus fazendo milagres, acalmando a tempestade, curando enfermos, expulsando demônios. E elas observaram que elas também teriam essa capacidade de operar esses milagres, de fazer essas questões extraordinárias. E que até mesmo discípulos que estavam andando corriqueiramente com Jesus, de forma itinerante, como Pedro, Tiago e João, muitas vezes esses não tinham a fé de operar milagres, mas aqueles que eram ouvintes, que estavam no meio da multidão, que não eram seguidores próximos de Jesus, mas o seguia apenas de ouvi-lo, elas tinham uma fé tão forte, tão convicta, que elas eram capazes de operar milagres, de expulsar demônios, assim como João presenciou um que não era do grupo fazendo isso e se concretizando o que eu estou dizendo, que mesmo aquele que não é do grupo dos igrejados, ele é capaz de ser discípulo de Jesus e ainda operar milagres e maravilhas e deixar extasiados e surpresos aqueles que se dizem cristãos de igrejas, cristãos professantes. Ok? Sejamos mais tolerantes com os que não fazem parte do sistema religioso. Só um adendo, só um exemplo. Eu sou um desses, eu não pertenço a nenhum grupo religioso,
respeito a todos, mas faço a minha caminhada solitária por motivos que no momento eu não vou falar, mas é uma coisa que eu peço a todos é compreensão e que leiam essas passagens para que vocês possam realmente entender que os discípulos de Jesus, eles estão em todos os lugares e que eles nos surpreendem. Fiquemos por aqui e até a próxima.